Queridos irmãos, amigos, companheiros, o nosso boa noite é de muita alegria, de muita satisfação por estarmos novamente reunidos nessa casa de oração, de bênçãos, que tanto tem nos ajudado, na nossa caminhada, quando muitas das vezes vimos para cá chorosos, cheios de interrogações, com dúvidas, com algumas superstições, e aqui nós somos banhados por essas energias sagradas que são preparadas para nos acolher nesse ambiente. É verdade que nós precisamos bendizer a casa espírita cada vez mais, por tudo que ela nos oferece. Isso em se tratando naturalmente da misericórdia do nosso Pai Criador, que nunca nos abandona. Por pior que sejam os momentos, as dificuldades, aqueles constrangimentos, mas Ele está presente em nossas vidas, E essa lição inicial aqui, falando da necessidade de suportar as dificuldades, é um chamamento para que o nosso ânimo cresça cada vez mais, mostrando-nos que não viemos para este mundo para fazer uma passagem serena, cômoda, afável, mas sim de travar uma luta com as nossas imperfeições, que não são poucas, e a dos nossos amigos também. Então, como diz a lição, nós viemos para destruir todas essas coisas ruins e transformá-las em coisas boas, quais sejam fazer, viver a caridade, o perdão, a tolerância, a paciência, E com isso crescer intimamente, moralmente e espiritualmente. Então a finalidade da nossa passagem por esse mundo é exatamente de fazer uma depuração, Isso quer dizer que é como assim uma limpeza íntima e também das nossas ações no nosso dia a dia, vivendo a lei de amor que o Cristo vive e exemplifica para nós. Então, meus irmãos, a casa espírita, ela nos oferece essas condições. Através dos ensinamentos da espiritualidade, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos todos os instrumentos necessários para enfrentar essas dificuldades. Viver de lamentações, de choros, de reclamações, de blasfêmias, não vai resolver a questão, senão piorar, não é? Nós vamos sofrer mais, vamos chorar mais, e isso não será bom para nós. Então nós precisamos estar com o nosso íntimo preparado para a luta, para os desafios, que não serão poucos. Os espíritos elevados, superiores, são aqueles que passaram por todos esses momentos e venceram. Por isso Jesus diz, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, porque a luta é necessária. Então, nós ouvimos essas lições e precisamos interiorizá-las em benefício próprio. Porque não adianta se esconder, não adianta reclamar, lamentar, porque não vamos resolver as questões. Só vamos adiar, Só vamos adiar. E tudo aquilo que nós adiamos de hoje para amanhã, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, nos aguarda com muito mais complexidade. As coisas vão ficando mais difíceis. E daí nós temos que travar uma luta ainda maior. Então é exatamente esse o núcleo da nossa página ali, exatamente para que tenhamos ânimo forte e suportemos exatamente essas agressões, essas investidas, que vêm para nós em benefício de nós mesmos, da nossa própria evolução. Nós estudamos naturalmente as lições que a ciência nos oferece, fazemos os nossos testes, mas existem outros que dizem respeito mais diretamente ao espírito, exatamente para que ele desenvolva o seu potencial de espírito eterno, vivendo aquele sentimento de tolerância, de prática de caridade, de perdão e de tudo que já citamos, para que sejamos realmente uma criatura de bem,
equilibrada, em condições de favorecer aos outros e a nós mesmos. Pois bem, esse mês de abril aniversaria uma das obras de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro foi publicado em 29 de abril de 1864. Então é um livro já centenário, né? Lá se vão um século e meio. E é verdade que durante todos esses anos, esse livro ajudou muita gente, encarnada e desencarnada. Esse livro abriu muitos horizontes. Esse livro, ele secou muitas lágrimas. Exatamente porque o Evangelho de Jesus, ele tem uma profundidade extraordinária. E ele fala ao coração do espírito em todas as circunstâncias da vida. Porque Jesus é pleno de vigor, de abrangência, né? De conhecimento. Então, esse livro trata exatamente de explicar de uma maneira muito clara todas as passagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Espiritismo. Então, ele não tem a pretensão de ser uma nova Bíblia, ele não tem a pretensão, né, de superar o Novo Testamento, sequer tem a pretensão de ser a maior de todas as obras. Mas ele tem um compromisso, que é revelar Jesus aos homens, estejam eles aqui nesse nosso país, né? Ou em outros países, estejam no Ocidente ou no Oriente, não importa, porque Jesus é a base universal, né? Para todas as criaturas. Falem o idioma que falarem, estejam onde estiverem, até no mundo espiritual. Então, vale a pena exaltar, exatamente porque naqueles momentos em que nós estamos chorosos, né? Aqueles momentos em que nós estamos frágeis pela luta do dia a dia, o conteúdo desse livro, ele levanta a nossa autoestima, reforça os nossos princípios morais e abre os canais para a nossa estrutura espiritual, né? Então ele tem uma abrangência extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena adquirir as obras básicas e dar uma atenção também a essa obra que aqui está, tá? E é dela que nós vamos retirar o assunto, né? Está no capítulo 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema é a reencarnação, fortalece os laços de família. Extraordinário, né? O tema. Porque a reencarnação, ela é uma lei de Deus. A reencarnação, ela revela a justiça divina de uma forma incomparável ou até que nós ainda não conseguimos alcançar a sua profundidade, dada as consequências, né, da lei da reencarnação. Reencarnar é tornar o espírito à carne, que dá um toque diferente da colocação, né, do verbo renascer. Por quê? Porque renascer, nós podemos renascer neste mundo ou em outros mundos, uma vez que o Espiritismo nos revela a pluralidade dos mundos habitados, né? E comprova. E a ciência também já fala sobre isso. Então, quando nós retornamos para um mundo que não é carnal, naturalmente nós vamos renascer nesse mundo com um corpo que é exatamente adequado a esse mundo. No caso aqui, nós estamos falando de renascer na carne, por isso, reencarnação, né?
E a reencarnação, ela é extraordinária porque é o único canal que nos liga ao nosso Pai Criador e uns aos outros. É através dessa lei que fica claro e que fica seguro que nós jamais nos perderemos uns dos outros. É a reencarnação que possibilitará a formação e a estruturação da grande família, da família espiritual sobretudo, né? Então, quando bem estudada, né? Quando estudada com dedicação mesmo, nós conseguimos entendê-la e conseguimos interiorizar todo o seu conteúdo. Existem naturalmente as polêmicas para aqueles que gostam, né? Existem as controvérsias para aqueles que se dedicam a esse tipo de coisa. Mas, a bem da verdade, a reencarnação não deixará de ser por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro, por ser uma lei de Deus, né? Fazer parte da lei de Deus. Então, aqui o nosso tema é exatamente nos mostrar, justificando para nós, né, e dando garantias de que ela fortalece os laços de família. E aí entra alguma coisa muito interessante a pensar, que é exatamente o quê? A dúvida que nós ficamos exatamente quando após uma relação, né, num núcleo familiar, a vida se extingue, com o fenômeno da desencarnação ou a popular morte, como se diz. E aí, valeu, não valeu a pena, acabou, não acabou, guarda-se ainda alguma coisa ou não guarda? Então esse tema vem colocar luz também nesse anseio, nessa expectativa, né? Que nós carregamos. E nós temos assim uma condição de, juntamente com a espiritualidade, aprofundar bem essas questões. Porque quem fala para nós, que são os espíritos, são aqueles que já passaram, né, por inúmeras reencarnações e que experimentaram inúmeros níveis de relações e que tiveram oportunidades múltiplas nessas encarnações e que guardam a experiência dessas encarnações, não é? Então, reencarnação, fazendo uma breve, né, introdução, é exatamente aquele ato, né, em que nós saímos do corpo, por esse fenômeno, né, extraordinário, voltamos ao mundo espiritual, na chamada erraticidade, e um tempo depois, de acordo com a programação dos espíritos superiores, nós retornamos a esse mundo, né, reencarnando, né, através de processos biológicos, fisiológicos, né, psíquicos, psicológicos, enfim, é uma engenharia sofisticadíssima, extraordinária, que nos permite retornar àquele corpinho, né, após a fecundação do ovo, etc., e assumir uma nova vida no mundo carnal. E um outro ponto que aqui está, que é família, né? A reencarnação fortalece os laços de família. Então nós sabemos que família é aquele núcleo, né, onde nós nos reunimos por um grau de parentesco, né, vivendo naturalmente sobre um mesmo teto, e ali nós estabelecemos uma relação. Isso resumidamente. Então a reencarnação fortalece essas relações, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 166 e também na 167, Allan Kardec faz duas questões que são muito importantes. Eu vou ler para vocês, porque aí vocês gravam melhor, né? Com a licença de vocês, eu vou ler aqui. A pergunta 166, tratando de reencarnação, Kardec questiona assim: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí o Espírito respondeu assim:
submetendo-se à prova de uma nova existência. Aí Kardec vai na próxima pergunta. Qual é a finalidade da reencarnação? O Espírito responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E a justiça que ele se refere aqui é a justiça divina, né? Então, é uma expiação para que haja o quê? Exatamente é uma correção de tudo aquilo que foi feito errado no passado, etc, etc e tal, né? Juntamente com isso, um aprendizado novo, para que o futuro seja melhor. Então, é o progresso futuro da humanidade. À medida que vai se melhorando, então a vida vai se tornando melhor para tudo e para todos, né? E aí, nós vimos que quando nós reencarnamos, nós vimos, né, aí já do verbo vir, para um núcleo familiar, né? Nós vimos para um núcleo familiar. E ali nós somos recebidos dentro das normas, né, naturais pelo pai e pela mãe, que irá nos conduzir. Só que é preciso atentar para o fato de que nós não estamos caindo ali de paraquedas, nem por acaso e nem por acidente. Existe toda uma engenharia programadora daquele ato, daquele acontecimento. E todo aquele acontecimento está e ficará sob a supervisão do mais alto, dos espíritos superiores, de Jesus e de Deus. Em momento algum, o espírito está abandonado, perdido, largado. Em momento algum. Sempre ele está ligado às correntes sagradas da vida, né? Exatamente para que ele consiga alcançar os objetivos. Que objetivos são esses? Quando nós reencarnamos, isso é pela imposição divina, ou seja, pela vontade de Deus. Então Deus faz com que a sua vontade seja realmente obedecida e cumprida, mas dá todo o auxílio. Ele dá todo o auxílio, todo o apoio para que a sua vontade seja cumprida, não é? E aí nós vimos para o núcleo familiar e vamos desenvolver uma relação, né, paternal, filial, enfim, com os membros daquele núcleo. O que ocorre é que, em ali chegando, nós vamos encontrar indivíduos na condição de pai, de mãe, de irmão, de avô, de avó, que são nossos pares por alguma razão, né? Por alguma razão. Porque nós estamos ali exatamente para obedecer uma lei e fazer correções e desenvolver a estabilidade psicológica, emocional, psíquica que o espírito precisa. Então nós vamos aprender, não é? E de alguma forma ensinar também. Vamos ter carência, né? Vamos ter dependência, enfim, vamos estabelecer uma relação. Esses que nos recebem, em muitas ocasiões, eles são parceiros, né, de relações de antipatia, de desamor, mas também de momentos de alegria, de muita fraternidade. A bem da verdade, existe nessa aproximação um objetivo extraordinário, porque Deus não faz nada por acaso e nem sem importância. Tudo de Deus tem uma importância extraordinária. Então, quando Ele nos envia, tem um objetivo concreto ali. E o caminho a seguir, muitas das vezes, é um caminho difícil,
porque ali será necessário que se desenvolva tolerância, paciência, compreensão, não é? É preciso que se refaça tudo aquilo que foi desfeito, para que haja um conserto, né, de tudo aquilo que foi feito de maneira errada e um aprendizado para que o futuro seja melhor. Então a reencarnação, em nos trazendo uma vez mais, né, ao corpo e nos aproximando das pessoas, não visa nos colocar, né, como se fosse uma algema, ou nos castigar, ou nos maltratar, senão fazer com que desenvolvamos o melhor que há em nós, que é o amor para com tudo e com todos. Então, até lembrando da lição ali, quando diz da necessidade de suportar, vai agora nos ajudar no nosso comentário, né? Porque nem sempre nós vamos amar a todos que ali estão, naquele núcleo familiar, não é? Muitas das vezes até nós nos consideramos estrangeiros. E até falamos mesmo, essa aqui não é minha família, não é? Esse aqui não serve para mim, não é meu companheiro, eu não aceito ele assim. E começamos ali a tecer, né, uma série de comentários a respeito dos defeitos, das antipatias e uma série de valores contrários àquilo que deveríamos realmente destacar. Então, se nós estamos ali, não é por acaso, né? E Deus não erra o endereço de ninguém, é porque realmente precisamos estar. Para tudo aquilo que fizemos de errado, nós precisamos refazer e praticar o certo, não é? Mas se Deus nos deixar à vontade, nós não vamos procurar as dificuldades para aprender, para valorizar as coisas. Nós queremos cada vez tudo mais fácil. Então assim Ele nos encaminha para junto daquelas pessoas com as quais precisamos refazer e aprender da sua lei. Aprender da sua lei. Então a reencarnação, ela vai nos proporcionando momentos extraordinários. Até porque em cada reencontro que temos com as pessoas, muitas das vezes as posições se invertem, não é? Então tem mãe que já foi pai, que poderá ser filha, que será avó, e assim vai, girando. Por quê? Até porque a evolução não é uma coisa direta, não é? Ela tem uma abrangência extraordinária. E são as experiências que nos farão exatamente capazes, não é? As experiências farão com que cheguemos à perfeição. Então nós vamos experimentar ser mãe, ser pai, ser filho, ser tio, ser avô, ser avó, ser dirigente, ser líder, enfim, nós vamos passando pelas experiências e vamos amadurecendo e colhendo ensinamentos para que o nosso futuro seja realmente um futuro de equilíbrio emocional, moral e espiritual. Então a reencarnação, ela vai fortalecendo as relações. Muitas das vezes essas relações são sofridas, mas são sofridas porque os indivíduos não usam as ferramentas ideais, adequadas para facilitar, só dificultam. Às vezes nós lemos, ouvimos ou até vemos pela televisão, né? Exatamente assim, aqueles conflitos em família que paramos e pensamos, puxa, mas poderia ser evitado, não é? Discute-se, fica-se de mal por dias, meses, anos, por coisas mínimas. Às vezes, um objeto, um perfume, uma bolsa, não é? Um calçado, uma roupa, que nós não permitimos que o outro toque, não é? Uma palavra dita no momento de aflição, de descontrole da pessoa, não merece perdão nunca.
Ficamos anos e anos magoados com aquela pessoa. E isso dificulta, né, naturalmente, a relação. Mas Deus não tolera esse procedimento. Eis a questão. Ainda com amor, nós teremos que refazer todo esse azedume. Não adianta. As críticas, as zombarias, elas são corrigidas de uma maneira também ponderada, mas com rigor. Então, tudo aquilo que nós desmerecemos, né, as pessoas que nós maltratamos nas nossas relações, porque muitas das vezes, né, os componentes chamados egoísmo e vaidade, eles inflam o nosso íntimo, fazendo-nos superiores a tudo e a todos. E aí, aqueles nossos colaboradores, né, os nossos servidores, são muitas das vezes maltratados, às vezes até pisoteados, porque o orgulho vence e nós não temos a condição de reconhecer nele um irmão carente, necessitado, que está diante de nós por uma razão maior, porque foi o nosso Pai Criador que encaminhou para nós, mesmo que seja fora do núcleo familiar, num ambiente de trabalho, numa vizinhança, numa convivência. Ele não está ali por acaso. E nós temos a condição de fazer algo melhor do que detestá-lo, do que maltratá-lo, do que expulsá-lo. E não fazemos. Porque Jesus já disse isso há muitos anos, dando-nos uma ferramenta, né? Ele deu uma e ele fez a expansão dela, quando ele disse que nós amássemos uns aos outros, não é? Depois, lá no final, nos últimos ensinamentos que ele passa, ele diz assim: ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Aí ele fecha a questão, porque senão poderia dizer assim: mas eu amo do meu jeito, eu amo fazendo o que eu quero. Mas Jesus, já para tirar, não é, isso do nosso íntimo, do nosso ser, aí ele abrange mais a questão. Como eu vos amei a vós. Aí não tem jeito, só tem uma saída, né? Amar o próximo. Então nós vemos que é possível facilitar as relações, que é possível viver em harmonia, não é? Porque nós somos capazes, uma vez que somos filhos de Deus. Deus não cria espíritos tortos, né? Espíritos incapazes de fazer exatamente aquilo que Ele quer. A engenharia divina é perfeita, nada falta, sequer uma pecinha minúscula, por menor que seja. O Espírito tem todo o potencial, esteja ele onde estiver, de amar, de cumprir a lei de Deus. Estamos falando naturalmente, né, daqueles momentos em que ele está na sua plenitude, não naqueles momentos de dor, das obsessões. É um outro ponto que também isso aí não é eterno, né? É passageiro. Então a engenharia é perfeita. Eu não consigo amar, eu não consigo sorrir, eu não consigo abraçar. Que isso, gente? Como não consegue? É um bloqueio que nós impomos a nós mesmos, até com o objetivo de fugir de responsabilidades outras, né? De chegar para o outro e pedir perdão. Aí achamos mais fácil dizer que não consegue. Mas claro que consegue. Um filho de Deus, espírito, não é aleijado. Ele pode ficar doente temporariamente, mas ele tem todas as condições de cumprir a lei de Deus. Então a reencarnação, ela nos possibilita, pela misericórdia de Deus, voltar ao palco, né, dos grandes feitos, ao palco da vida, para refazer e aprender coisas. E com isso, nos encaminharmos a Deus. É claro que tem correntes de pensamento, né, religiosas, que pregam o contrário de tudo isso. Mas aí, ao pregar a não reencarnação, também eles têm que admitir um Deus diferente. Um Deus que não é de amor, um Deus que não é de justiça, um Deus que não é de misericórdia. Porque se for o Deus de amor, justiça e misericórdia, sem a reencarnação, está faltando um pé
na sustentação dessa base, não é? Então aqui, nessa lição, vai tratar, nós vamos ler ainda aqui rapidamente para vocês, exatamente esses pontos críticos, né, de outras correntes de pensamento que querem retirar a lei da reencarnação dessa estrutura divina, né, e deixar a vida um pouco difícil para que a criatura tenha uma razão extraordinária de viver. E nós vimos aqui, dos itens 18 a 23, tá, gente? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vale consultar o assunto, porque é muito rico. E nós vamos ver aqui que está tudo bem, está tudo certo. A nossa família não é ruim, não é a pior, não quer nos destruir, não quer nos diminuir. E na nossa família, nós seremos felizes sim. Nós vamos conquistar muita coisa boa com os nossos familiares, apesar de todas as dificuldades. Até porque a reencarnação nos ajuda aí. Se não der agora, vamos conseguir depois. Só que devemos começar agora a tratar com aquela pessoa difícil, aquela pessoa ranzinza, não é? Aquela pessoa que tem um temperamento explosivo, ou aquela que é fugaz, aquela que é egoísta, vaidosa, materialista. Podemos começar a tratar com ela a partir de agora. Ah, mas não adianta, eu não vou conseguir, porque já está assim há 20, 30 anos. Não tem problema, nós somos eternos. Deus tem paciência para com todos. Jesus aguarda todos nós, porque sabe Ele que somos eternos. Então, se não der agora, na próxima. Não deu na próxima, na outra. E na outra. E assim até o dia que der. Porque é da lei que dê, que sejamos todos irmãos. Então não adianta fugir, né? Existem naturalmente relações difíceis, tumultuadas, complicadas, mas são vencíveis, né? Com certeza. Usando as ferramentas certas, é realmente para que consigamos vencer todas essas dificuldades. Então vamos ver aqui, ainda aqui rapidinho, né, do item 18 até o 23, alguns momentos aqui. Inicialmente diz aqui no item 18: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, aqui no início, ele já nos dá uma garantia, né, o Espírito aqui, de que vale a pena investir na família, não é? É um investimento divino, sagrado, porque o retorno virá. Nós não vamos perder nada. Aquele que desencarnou, seja o filho, o pai, o esposo, a esposa, a mãe, o avô, a avó, não tem problema nenhum. Não vai apagar o seu arquivo simplesmente porque ele passou, não é? Dessa esfera, desse mundo para um outro. Mas tudo aquilo ficará registrado nas suas estruturas espirituais, como na nossa também. E no nosso próximo encontro, continuaremos de onde paramos. Vamos continuar, não é? E que bom que tenhamos parado num ponto bom. Num ponto onde já nos abraçávamos, onde já sorríamos, onde já éramos festivos, e não de discórdia, de desavença, né? Porque se for assim, teremos que recomeçar dali, nada vai ficar para trás. Jesus já dá essa garantia dizendo que ninguém passará dessa para a outra até que se cumpra o último sentido, né? Palavras do Cristo, ordem, não tem como fugir. Então aqui, inicialmente, nós já ficamos felizes. Por quê? Ah, porque vou amar mesmo. Vou amar. Por quê? A mamãe não vai morrer. Ela voltará à espiritualidade. Mas um dia reencontrarei a mamãe. Ah, e o filhinho? Da mesma forma. Ah, mas ele vai, não sei para onde ele vai. Ah, mas e quando ele veio, onde ele estava? Estava nas mãos de Deus. Então Deus continuará a cuidar do filhinho. Continue amando esse filhinho. Converse com ele, interceda por ele, peça a Deus por ele, porque vivo ele estará, com certeza. E assim vale para o pai, para a mãe,
para a namorada, para o amigo, para todos. A vida continua. E é interessante, né, gente? Porque essa doutrina espírita, ela não é a doutrina de Allan Kardec. Ela é a doutrina dos espíritos, não é? Então ela vem deles. É uma prova de que a vida continua. Porque se nós morrêssemos, não teria espírito algum e nada teria sido dito. Aliás, gente, meus irmãos, é bom pensar, não esquecermos que Deus é espírito, não é? Deus é espírito. Jesus é espírito. Esteve conosco, mas retornou. E de lá, ele ainda veio aqui se encontrar, né, algumas vezes e tudo mais, com os seus trabalhadores, mas continua velando por nós em espírito e verdade, não é? Nós somos espíritos, ora reencarnados. Então vamos mais um trecho aqui. Depois, um pouco mais adiante, né, ele diz assim: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Um pouco mais adiante. A união e a afeição que existe entre as pessoas são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, dizeis uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, mais uma vez, né? Qual a finalidade? Fortalecer os laços. Porque se houve a identificação, né, a constatação da antipatia, da indiferença, o que acontece? É porque o ponto onde nós paramos lá atrás ficou ali. A relação não era boa, era desfavorável, a harmonia, a fraternidade. Então a reencarnação vem ajudar a melhorar aquilo ali, não é? Então, além daqueles que nós colocamos assim como os mais próximos, tem os que vêm também, que parece que vêm de tão longe, que falam outras línguas, que nós não entendemos como que esse fulano é assim, por que ele age dessa forma, né? Mas é exatamente isso. Deus permite para que haja ali o quê? Um aprendizado. É fácil? Não é fácil. Mas as lições dos bancos escolares também não são fáceis para aqueles que levam a sério, não é? Os vestibulares, os testes também, para quem leva a sério, que deixa as escolas de lado e tal, não é fácil. No entanto, nós nos desdobramos e vamos à luta. Aqui não é diferente. Ninguém conseguirá conquistar a tranquilidade espiritual sem esforço. Não existe isso. E é muito esforço mesmo, passando por essas dificuldades aqui. Vamos mais um trecho, também muito importante. Um outro ponto, assim, ele diz aqui: assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos, não é? Então, o exemplo é uma palavra que vai resumir bem isso aqui, né? O exemplo positivo vai ajudar em tudo isso. Agora, é óbvio que isso não vai acontecer de um momento para o outro. Demora 1, 2, 3, 4, 5 reencarnações, talvez até mais, depende de cada um. Mas é preciso que haja, né, a perseverança daquele que transmite o que é bom,
o bem, aquele que pratica a lei. E aguarde a mansidão do outro, até que ele se amanse, até que se esvaia, como ele diz aqui, né, a antipatia, e que haja uma brandura, o que muitas das vezes demora. Nós nos magoamos, muitas vezes, logo no primeiro contato. Eu falei, ele não gostou, me maltratou, me agrediu e tal, foi ignorante, eu não vou falar mais nada. Coitados de nós, se o Cristo agisse assim conosco, não é? Porque há quantos e quantos séculos ele nos ordena, ele não pede, ele ordena, porque tudo que Jesus diz é ordem, né? Não é uma questão de faça se quiser, não, são ordens. Então há quantos e quantos séculos ele nos ordena que nos amemos uns aos outros, muitos. Até hoje ainda não foi possível para a maioria, não é? Mas ele tem paciência, é tolerante, infinitamente tolerante, e vai aguardar. Porque um dia isso terá que acontecer, não tem jeito. Então, nós vamos estudando essas lições, mas conscientes de que precisamos praticá-las em benefício próprio, né? E daqueles que nos cercam. Então, mais um trecho aqui. Ele diz assim: vejamos agora as consequências da doutrina, é uma doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que os una. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno, o purgatório, o limbo. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então, nesse resumo aqui que ele faz, dessas 4 colocações, não é? Unindo tanto as duas primeiras e até incluindo a terceira, a vida perde um significado, a razão, não é? Aquele sentimento de união, de fazer o melhor para o outro, de viver bem com o outro, parece que não tem razão de ser, uma vez que tudo aquilo será destruído e de nada valerá. Mas existem exatamente criaturas que pregam e vivem dessa maneira. Isso é triste. Por quê? Porque nós diminuímos o amor do nosso Deus, não é? Nós materializamos, humanizamos o nosso Pai Criador.
quando nós pensamos e sentimos assim. E aí, a vida para nós perde exatamente o eixo, porque os valores que deveríamos exercer, praticar a lei de amor, perdão, caridade, orar, ter fé, esperança, isso fica sem razão, perde a importância. Vou morrer mesmo? E quantas pessoas dizem isso aí, até os dias atuais? Apesar de toda a tecnologia, né, as pessoas ainda dizem isso. O que adianta trabalhar tanto, né, se o final é a morte mesmo? Para que fazer isso, fazer aquilo? Depois eu vou morrer, isso vai ficar tudo por aí mesmo, né? Tudo bem, nós não vamos encher, não é, as nossas urnas com as coisas materiais, senão dos sentimentos do Espírito. Mas é importante o feito em si. Em primeiro lugar, porque ficará para alguém. E em segundo, porque nós seremos merecedores de encontrar algo que nos acolha no futuro. Como é bom achar uma casa. Como é bom ter um lar para voltar, não é? Como é bom ter uma família para nos acolher. Mas isso não é de graça. É resultado de feitos, não é? Isso aí são consequências de bons atos e a misericórdia de Deus nos encaminhando. Então, fazer o que é bom, o que fica bem, nós temos que fazer. Independente, vou fazer aqui, vou largar para lá, faça. Esqueça que vai ficar, mas faça, por favor, a si mesmo, porque será bom para o futuro. Então, esses pregadores da desilusão, da discórdia, né, do desamor, das desavenças, eles serão chamados à realidade, porque Jesus dá garantia de vida plena e abundante continuada. Não é de que a vida vai se acabar. E ele dá o exemplo, porque quando ele volta lá no caminho de Emaús e vai conversando com aqueles jovens e chega lá, ele se reúne ainda uma vez mais com os discípulos que estavam amedrontados, tristes, né, desesperançosos. O que ele vem passar? Ele vem passar exatamente o quê? Dá ali um testemunho da continuidade da vida. Quando ele chama Moisés e Elias lá no Monte Tabor, ele vem exatamente dizer para aqueles seus trabalhadores ali que a vida continua, porque sabiam eles que Moisés e Elias haviam passado por aqui. E como que eles estavam ali? Porque a vida continua. Eles sobreviveram, não é? Então são vários momentos extraordinários onde Jesus atesta para nós a continuidade da vida. Hoje em dia já é possível nós mesmos comprovarmos isso, através de tantas pesquisas que tem aí mundo afora, né? E até mesmo aqui na nossa casa, no nosso salão mediúnico, quantos companheiros nossos vêm e dão testemunhos e até se identificam, falando para nós que foi o João, que foi o Pedro, e dando exatamente ali aquelas dicas pontuais, comprovando de que são exatamente amigos, parentes que retornaram. Então esses que falam o contrário da reencarnação, eles estão exatamente desencaminhando as pessoas. Essa que é a verdade maior. E é interessante também colocar que reencarnação não é lei do Espiritismo, é lei da vida abundante para todas as criaturas. Até mesmo os pregadores da discórdia, da separação, eles são também espíritos que reencarnam. Só que ainda não atingiram um nível de consciência capaz, não é, de identificar a lei de Deus, mas também são ali beneficiados pela reencarnação. Então não importa se o espírito é materialista, se ele é guerreiro, se ele é bélico, se ele é isso, é aquilo, ele retornará para refazer, não é, tudo aquilo que ele desfez e ter condições de fazer o melhor no futuro. Então reencarnar, meus irmãos, é um ato de amor de Deus para todas as suas criaturas, para que ele, o Senhor, seja realmente o dono da vida. Porque ele vai nos mostrando que nos leva e nos traz a todos, não é? E com isso ele sustenta a vida.
a vida é da vontade dele. O fiat lux é da vontade de Deus, né? Faça-se e fez. Então nós somos frutos do amor, da justiça, né? Da misericórdia. E assim dentro, né? Da nossa linha científica, da inteligência suprema. Por isso também Allan Kardec coloca lá na primeira questão, né? E o Espírito diz, Deus é a inteligência suprema. E a lei de reencarnação, ela faz parte, exatamente porque não tem um outro caminho, não tem alternativa, a não ser que se caia no despenhadeiro, né? Mas ainda assim, a lei continuará assim. Então nós, nas nossas famílias, né? Hoje em dia, olhando a panorâmica, nós vemos que claramente existe nas relações uma dificuldade que parece aumentar, né? Muita gente diz, as famílias estão indo mal, estão cambaleando, né? Estão periclitantes, estão isso, estão aquilo. Mas não falta recurso da parte de Deus. É isso que nós precisamos ver também, meus irmãos. Então não tenhamos medo de viver, nem medo de amar. Porque Deus está no leme da vida. Por mais que pareça o caos ali fora, mas não é bem assim. Tudo isso chegará a um momento de refazimento e todo esse desamor, essa discórdia, essa varia que aí está, será desfeita, porque a lei de amor, ela prevalece. Nós já passamos por muitas catástrofes registradas pela história e sobrevivemos, e chegamos aos dias atuais, com tecnologia, né? Com muito progresso científico, nós aqui estamos. É claro que o progresso moral, muito embora ainda não o acompanhe, mas ele será parceiro no futuro. Então essas lições vêm para nos dar esse suporte, para que esse futuro seja em breve, né? E para que tenhamos condições de ser assim pilares por aí afora, nas comunidades, nas famílias, onde quer que venhamos estar. À medida que nos prepararmos, seremos encaminhados, através da lei da reencarnação, a apoiar famílias outras, levando os nossos conhecimentos e os nossos exemplos, conforme diz aqui a lição. Porque tem aqueles espíritos que vêm, não é? Trazendo as suas dificuldades na condição de antipáticos, de materialistas e tal, de temperamentais, mas tem aqueles que vêm também trazendo as lições, os exemplos, né? Quantas pessoas boas chegam, até quem diga assim, nossa, mas ali o pai é assim, a mãe é assada, mas olha o filho, parece um anjo. É isso aí. Ele vem trazer estabilidade emocional, psicológica para aquele casal, que precisa para o seu futuro, não é? E em outros casos é o pai, que é o ponto de equilíbrio, outra hora é a mãe, outra hora é o avô, que é aquele ancião e tal, e assim vai. Mas de maneira que nunca falta o amparo de Deus às criaturas. Tá, meus irmãos? Então nós vamos estudando essas lições, mas cada vez mais precisamos ter consciência da prática desses ensinamentos, né? A emoção, ela é elevada enquanto nós ouvimos aqui, né? Enquanto nós lemos, mas é preciso transformar todo esse sentimento, né? Esse aprendizado em ação. E nós vamos começar no ponto mais próximo, exatamente a família. Não tem jeito. Não adianta querermos ser bons anjos protetores, não é? Lá do outro lado da avenida e deixar aqui o ponto amarrado. Nós temos que desfazer, desatar esse nó aqui. Podemos ir lá sim, é bom até que realmente façamos isso, mas precisamos resolver essa questão aqui. Não existe essa compensação, não tem essa compensação, dessa forma não. Se nós temos um problema aqui, com o pai, a mãe, o irmão, a esposa, nós podemos e devemos fazer tudo lá. Ajudar na campanha do quilo, orar em favor do outro, dar o passe magnético, dar o banho, dar a roupa, dar remédio, dar tudo. Mas volte aqui e dê também. Porque senão estamos devendo, né?
Então Deus é amor, mas é justiça sobretudo, né? E a justiça é exatamente a condição de dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E todos, indiscriminadamente, têm direito ao nosso amor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, né? Para que continuemos unidos nesse ideal de crescer, fortalecendo os nossos espíritos. Muito obrigado.